Salve, salve, queridagem. Tudo bom com vocês aí? Como é que estão as coisas da quarentena, da pandemia? Estão por aí pelas ruas? A coisa tá doida. Bem, galera, dando sequência então aos nossos videozinhos falando a respeito do antifascismo no Brasil, né? E por consequência do fascismo no Brasil, né? Então, lembrando que é uma série de questões, uma abertura para o debate, não tem nada assim muito planejado, é um curso, é uma série de lives que se interconectam, mesmo porque não são lives, são vídeos, né? Voltando a falar a respeito do objetivo desses vídeos, né? Então vocês vão perdoar, é sábado, 6h30 da tarde aí, da noite. Não é um bom horário para se gravar um vídeo aqui no Quintino Cunha. E nem um bom dia. Vocês vão, se tiver alguns ruídos estranhos aí, vocês não se incomodem não, né? Como eu disse, eu encaixo no meio das rotinas aí, das atividades, um tempinho para tirar, para né, gravar esses vídeos. Então, o primeiro foi de madrugada, estava tudo silencioso. Agora são 6h30 de um sábado no bairro periférico de Fortaleza. Então pode ter alguns ruidinhos estranhos aí. Então, assim, o objetivo dessa sequência de vídeos, né, que eu não sei quantos vão ser, enfim, não tem nada muito planejado, é realmente jogar, né, questões, né, a serem pensadas, questões que eu, né, como um professor de história, como alguém que estuda isso, alguém que, né, passa parte do seu tempo, da sua vida dedicada a pensar os caminhos da história e tudo mais, as coisas que ela repete, as coisas que ela inaugura, né, de certa forma tentar contribuir com esse debate, trazendo, né, um pouco de profundidade. Essa é uma das palavras-chave aqui desse projetinho dos vídeos, né? Aprofundar o debate, porque tudo está cada vez mais raso, né? Tudo está cada vez mais na dificuldade de aprofundamento, né? Então a gente está cada vez mais habituado à velocidade das timelines das redes sociais, né? Então aqui você vê uma publicação revoltante, aqui você vê uma piada, aqui você vê um vídeo engraçado, aqui você vê o gatinho fofo, aqui você vê outra notícia revoltante, aí você bota lá uma carinha de nervoso, e aí você vê uma fotografia de uma modelo bonita. Então tudo isso leva a gente a ter um hábito mental, né? Um hábito mental de superficialidade, de instantaneidade, né? E liquidez, lá como dizia o Zygmunt Bauman, né? Então acaba que a gente, quando se depara com coisas profundas, não é? Como que a gente está vivendo, a gente tem dificuldade de aprofundar de fato, né? Então esses vídeos servem mais ou menos para esse propósito, né? Para trazer algumas questões a respeito dessa profundidade em se dizer antifascista no Brasil, né? Então a gente deu uma pincelada lá no século XIX, falamos a respeito aí da eugenia, dessa proposta de embranquecimento da raça no Brasil. Contemporaneamente aos processos de urbanização, as cartilhas civilizatórias, né, os códigos de civilização que viriam então trazer esses modos subjetivos, né, da Europa, da civilização europeia para o Brasil, né, um fechamento de ciclo colonial dentro do que, sobretudo a partir da Inglaterra, se dizia fardo do homem branco, fardo civilizatório do homem branco, no sentido de tentar terminar um projeto genocida, não é,
colonial, dessa vez respaldado por um argumento científico, de que não, tá tudo bem, a gente tem que fazer isso mesmo porque esse é o fato do homem branco civilizador e tá tudo certo. Darwin falou que as espécies mais aptas sobrevivem e nós somos as espécies mais aptas socialmente para sobreviver nessa sociedade, né? Então, esse foi mais ou menos a troca de ideias da última vez, né? E para esse vídeo eu preparei aqui uma fala bem breve, né? E infelizmente, né, dada a profundidade das análises dessa autora, também de certa forma é superficial, mas ainda assim já é mais, né, já estamos começando a nos aprofundar, né? Já demos aí umas batidinhas de perna e colocamos a cabeça para dentro desse mar, desse oceano aí que a gente está boiando, né? Então, hoje eu vou trocar uma ideia a respeito de Hannah Arendt, né? Então ela não se diz filósofa, embora praticamente toda a carga literária que ela produz, ela de fato é um sistema filosófico, de certa forma, né? Então ela é famosa, né? Ela já é mainstream aí da academia, ela não é nenhuma autora lá do B, ela é muito lida no direito, na história, na psicologia, enfim, né? Então ela tem aí uma circulação, né? uma circularidade de ideias dentro da academia bastante já consolidada e mundialmente famosa, né? Então, Hannah é alemã de origem judaica, né? Então estuda lá filosofia, orientada por Martin Heidegger, um grande nome da filosofia alemã, né? Do Entre Guerras. E depois vai ser orientada por Karl Jaspers, também outro grande nome da filosofia contemporânea alemã, né? E no momento da ascensão do Terceiro Reich, daquela coisa toda, né? De Hitler assumindo a chancelaria e o nazismo avançando e o antissemitismo ganhando proporções muito alarmantes, ela foge para os Estados Unidos e lá se torna uma grande professora, uma grande intelectual, tanto que a esmagadora maior parte dos conceitos que vão fazer dela uma pensadora mundialmente famosa são escritos em inglês, são livros escritos em inglês, não são textos alemães, do que de certa forma viabiliza um pouco mais a aproximação dos conceitos dela dentro de uma tradução mais linear, uma tradução mais ipsis literis, diríamos assim, porque muitos desses escritores alemães sofrem dessa transição linguística, dessas traduções, de não dar conta do que eles querem dizer com seus conceitos originais lá no alemão. Então, eu vou falar de dois conceitos, mas não de forma assim, agora eu vou falar desse, agora eu vou falar desse. Eles dois meio que vão estar juntos. Um é bem um conceito, é mais uma demonstração, uma explicação, que é a origem do totalitarismo, que é um dos livros dela. E o outro talvez seja o conceito mais famoso dela, que é a banalidade do mal, que ela lança a partir de um livro que sai de uma série de reportagens para uma revista americana, não é? Para um jornal, na verdade, New Yorker, na cobertura do julgamento de um dos líderes da logística do Holocausto, chamado Adolf Eichmann, né? Então ele é capturado na Argentina pela polícia israelense, né? Levado lá para Israel para ser julgado, isso na década de 60 já é um senhor, e Hannah Arendt é convidada pelo New Yorker para cobrir esse julgamento. E ela vai, e das reflexões que ela tira a respeito desse julgamento, da série de reportagens que ela manda para o New Yorker, depois ela faz uma edição e lança um livro chamado Eichmann em Jerusalém,
Foi um livro bastante controverso, sobretudo entre a intelectualidade judia da época, né? Então, porque ela justamente vai falar a respeito dessa burocracia da morte, não é? Da morte enquanto um item do terror, né? Que é um dos assuntos dela, o terror, a violência, tudo isso vai ser assunto da Hannah Arendt por praticamente toda a sua vida. Então, como que esse terror, não é, vai se tornar um item administrativo e por isso banal dentro da estrutura de funcionamento de um Estado, né? Então vai ser banalizado isso, né? E por que eu vou falar dela hoje? Por que isso é interessante para a gente discutir essa questão do antifascismo no Brasil, não é? E por consequência, não é, o fascismo no Brasil? Porque eu estava falando a respeito de características endêmicas, né? Por que o nosso fascismo é complexo de se pensar? Porque ele envolve um racismo estrutural que é muito mais antigo que o fascismo, porque ele envolve a formação de uma elite dentro da sua subjetividade de elite. Ela forma essa subjetividade, então, penetrando em classes que não são de elite, mas acham que são, não é? Porque tem um poder aquisitivo maior, porque tem uma qualificação maior, tem aí uma série de documentações do capital cultural, né? Então, como lá dizia o Pierre Bourdieu, diplomas, né? Então, há um profissional liberal, muito bem qualificado e muito bem colocado no mundo do trabalho, que ganha lá seus 15, 20 mil reais por mês, de repente ele pensa que ele é elite por conta disso. Né? É uma debilidade de consciência de classe. Então, dentro dessa subjetividade, ele vai absorver esses valores dessa elite, da qual ele não faz parte, mas da qual ele se sente pertencente por um grande abismo social que a história do país produz, e faz com que ele seja, não é? Então, ele dirige uma Land Rover, vai viajar para a Europa no fim do ano com a família, mas na verdade é um assalariado ou um profissional liberal autônomo, né, bem pago, enfim, mas não faz parte da elite mais nesse momento, né, nessas divisões políticas ele vai se sentir, e essa subjetividade dessa elite também é muito mais, né, a formação disso também é muito mais antigo que a ideia de fascismo e tal, mas hoje eu trouxe essas ideias de Hannah Arendt para a gente conversar justamente o que nos aproxima do fascismo. Por que nós podemos então dizer que nós estamos, né, mergulhando dentro de um governo fascista? Né, o que nos permite dizer eu sou antifascista? Dentro das definições de fascismo e antifascismo possíveis, né? Então, e trouxe uma mulher, não é? E conceitos que então são muito difundidos, discutidos, vocês vão achar material em abundância e com muita facilidade, escritos, filmados. Tem o filme da Hannah Arendt, que se eu não me engano tem na Netflix, não tenho certeza, que fala justamente desse julgamento de Eichmann, né, e do broto desse livro, que vai lançar então esse conceito que vai fazer de Hannah Arendt uma intelectual tão discutida na academia. Então, o que para Hannah Arendt não é a banalidade do mal. O que para ela é a banalidade. Da onde ela sai, da onde ela parte. Então, ela frente a frente com Adolf Eichmann e as suas respostas, né, no julgamento de uma proporção assim, né, mundial, né, então de uma repercussão mundial, um grande nazista, um grande oficial do nazismo, responsável pelo encaminhamento de centenas de milhares de famílias e de seres humanos para os campos de extermínio, né? Então, um cara que assinava papéis e que estava por trás do bureau, por isso birocracia, não é? O governo dos birros, o governo das mesas, o governo dos papéis, né? Então, assinando esses papéis e sentenciando a morte certa, não é? De uma maneira extremamente violenta, não é? Uma morte dolorosa, porque ela
né? Então, quando você adentra um campo de extermínio, você vai ter uma morte lenta. Eles não vão, você não vai chegar e vai direto para a câmara de gás, não. Você vai trabalhar muito, você vai fazer botina para soldado, você vai fazer farda, você vai costurar coisas, você vai trabalhar em carvoaria, você vai trabalhar, né, uma mão de obra escrava, até chegar ao momento em que você está 20 quilos abaixo do seu corpo, doente, completamente inválido, não consegue trabalhar 2 horas por dia, que desmaia, aí eles vão enfiar você numa câmara de gás ou botar você enfileirado lá e dar-lhe um tiro de rifle na testa, e você vai para uma vala comunal ou para um incinerador daqueles, vai ser queimado e acabou-se, né? Então, Adolf Eichmann nunca matou um judeu. Ele nunca deu um tiro num judeu, ele nunca pegou uma arma e matou um judeu. Quem era Adolf Eichmann? Resumindo, ele era o que os brasileiros hoje falam cidadão de bem. Banal. Um cara que segue as leis, segue as normas, se diz honesto, segue as suas ordens. E isso é o principal da coisa, não é? A todo momento em que as pessoas inquiriam, não é, a Eichmann no julgamento, ele falava: eu só estava seguindo ordens, eu era um cidadão exemplar. Então era um cara que tinha uma grande sede de ascensão social e que dentro desse grande poder de obediência calada e subserviência, ele foi usado por um sistema e por uma ideologia. Isso é uma outra categoria muito importante de Hannah Arendt para explicar a origem do totalitarismo, a questão ideológica, e ela não tem a ver com a definição de ideologia de Karl Marx, que é da onde a gente geralmente retira essa noção, ou num nível mais profundo, uma definição de ideologia. Ideologia para Hannah Arendt é uma coisa muito mais simples, né? E próximo de ideologia que pensa Marx, a Hannah Arendt, a categoria que ela vai dizer é pensamento. Pensamento, então, ele é esse princípio autoconstrutivo e autodestrutivo da dialética, né? Então, Eichmann não era um cara do pensamento. Eichmann era um cara da lógica. Que lógica? A lógica nazista, a lógica totalitária nazista. E quando Arendt está falando de totalitarismo, ela está falando do nazismo, ela está falando do stalinismo, ela está falando desse tipo de estrutura que torna o mal banal. E o que é tornar o mal banal? É você pegar essas coisas que nós julgamos terríveis e transformá-las dentro de uma banalidade administrativa. E isso vai levar com que o mal seja banalizado, não só dentro da estrutura administrativa, como no seio da sociedade, né? Então, morreu mais uma criança negra na favela. Vou escolher minha pizza aqui no iFood. Morreu mais uma mulher vítima do feminicídio. Em briga de homem e mulher não se mete a colher. Morreu uma liderança indígena assassinada lá no Mato Grosso. Amanhã eu tenho que ir no mercantil. Pô, acabou a ração do cachorro. Tem que comprar ração pro cachorro. Salles assina uma lei que dá direito aos madeireiros a varrerem a Amazônia, e o desmatamento na Amazônia chega aos níveis, batem recordes históricos. Salles é um cara que não presta. Então a gente vai banalizando o mal, né? Então isso é complicado, porque isso vai adentrando na nossa subjetividade, porque se você banaliza o mal lá longe, para você banalizar o mal aqui pertinho também tá fácil, inclusive consigo próprio, né? Essa dificuldade às vezes de sair de relacionamentos abusivos. Lógico, eu não estou entrando nesse universo, entende? Cada caso é um caso, não estou entrando nesse universo. Mas há também uma porção subjetiva de banalização do mal, e não confrontar às vezes a própria vida e se empurrar para diante, para longe daquilo que te oprime de certa forma, né? Então isso pode ser N coisas, um patrão escroto, né? Um emprego que você não goste, um lugar na sociedade que você não quer ocupar,
Então, né, lógico que Hannah Arendt não está preocupada em dar conta dessa carga subjetiva. Isso aí já sou eu divagando aqui, né? Então já saí de Hannah Arendt e fui para Bruno Joy sem avisar vocês, né? Ela não fala sobre isso. Ela fala justamente por que é legal a gente aplicar esse conceito no Brasil. Porque nós estamos essa estrutura histórica muito mais antiga que o Brasil, que o fascismo, que nós vínhamos falando nos outros vídeos, né? Então a formação socio-histórica do Brasil, sendo ela toda em cima de um processo colonizador racial, não é? Extremamente de um racismo extremamente estrutural dentro da história do Brasil, ele é todo em cima da banalidade do mal. Né? Então, essa coisa do Adolf Eichmann olhar para a cara de um dos acusadores dele e dizer que só estava seguindo ordens, olha, não foi o nazismo que inventou isso. Isso aí, Pôncio Pilatos poderia falar a respeito de Jesus Cristo. Opa, desculpa aí, eu matei o Messias, mas eu só estava seguindo ordens. Então, evidentemente que o nazismo não inventou a banalidade do mal, e nem o totalitarismo. Né? O nazismo é uma das expressões disso, um regime totalitário de cunho racial. Né, de uma fenomenologia racial do totalitarismo. Agora, essa coisa de eu só estava seguindo ordens, isso do Domingo Jorge Velho poderia dizer a respeito do que ele fez com Palmares e com Zumbi, entende? Então, eu só estou seguindo ordens. Isso aí o assassino de Marielle pode dizer, e não vai tá errado. Agora, dentro desse seguir ordens, a estrutura do seguir ordem é que está a banalidade do mal. Porque o mal vai se tornar um item administrativo. Vai lá e mata tal pessoa. E aí você, dentro da burocracia, vai falar assim: não, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Isso já é pensamento, isso não é lógica para Hannah Arendt. Lógica é você falar: não, beleza, massa, vou lá e mato. Tranquilo. Vai lá e acaba com aquele líder indígena porque eu estou precisando daquelas terras para plantar soja. E aquele cara está me atrapalhando. Massa. Pronto. E assim o bandeirantismo segue. Né? E as pessoas estão querendo defender a estátua de um Borba Gato. Tem que botar abaixo, lógico que tem que botar abaixo. Tem que botar abaixo, documentar, filmar. Ah, mas está acabando com a memória, a gente tem que discutir a memória. Isso não se faz. Nem a gente mesmo faz. Porque se fosse discutir a memória dentro de uma banalidade do mal, dentro da estrutura histórica de formação do país, do lado daquela estátua do Borba Gato tinha uma placa falando assim: esse cara foi um fascínora, foi um genocida de índios, o país cresceu na mão desses caras e não existe essa história de herói do descobrimento, porque não existe descobrimento, existe uma onda de invasão seguida de saques e de um processo colonizador pautado no racismo. E não existe herói, existe genocida. Que heroísmo? Então o cara tá lá com um bacamarte na mão. Não, mas não vamos derrubar, porque é memória. Caralho, cara. Derrube, deixa derrubar. Deixa derrubar. Bota outra estátua lá no lugar, faz o que você quiser. Mas deixa derrubar, por quê? Porque isso são os movimentos sociais acordando. E querendo fundar a sua memória. Isso é um grito de 500 anos que está sufocado no país. Então quando eu vejo amigos historiadores, não vamos derrubar as estátuas, pelo amor de Deus, cara. A gente está colocando pano quente onde devia botar pólvora, querosene. A gente tem que botar fogo nisso aqui, cara. Infelizmente, desculpa. Não é porque eu gosto disso. Mas, entende? Pra gente criar uma exceção, pra gente tem que se movimentar. A gente tem que criar uma exceção. E aí? Não é bem assim. Não é assim... Ah, nossa, isso é vandalismo, isso é violência, isso não resolve. Cara, isso é dialética. Entende? Há quantos anos a galera tá aguentando isso aí? Há quantos séculos se forma a história de um país que não dá conta de ouvir a outra versão da história? Porque quando ela aparece e resolve se sobrepujar, em 2020, uma pessoa esclarecida, estudada,
Não, peraí, não é assim. Eu penso que não é assim. Então, são princípios dialéticos, é o movimento da história. Então, vai proteger o monumento porque é monumento, porque é memória? Não. A gente tem como fundar uma discussão de memória sem que haja um gigante de 5 metros de altura com bacamarte na mão, homenageando um cara que herói. Nossa, ele chegava com bacamarte, mirava na cabeça de uma criança indígena e lascava-lhe chumbo. Nossa, que heroísmo! Enquanto os comparsas deles estupravam as meninas. Heróis. São os heróis que fundaram esse país. Né? Então, entende? Essa questão da banalidade do mal enquanto um agente administrativo, ela é necessariamente uma das chaves para a gente compreender, né, essa estrutura histórica, esse racismo estrutural, essa estrutura histórica, né, que levam-nos hoje, inclusive, às origens desse novo totalitarismo. Né? Então, nós estamos caminhando para isso a passos largos. Podemos dizer então que estamos na mão de fascista? Completamente correto. A partir do momento que o cara que está eleito presidente chega e fala que não vai demarcar terra para indígena, não vai demarcar território para quilombola, não vai reconhecer titulação quilombola, que quilombola se pesa em arroba, que visivelmente, isso é visivelmente um discurso fascista. Isso é visivelmente um discurso de um burocrata que vai, no seu fazer administrativo, aplicar a banalidade do mal sem menor problema com isso, sem menor confusão. É um cara incompetente, é um cara, né? Mas prova ainda de uma banalidade do mal, entende? Para Hannah Arendt, o mal é superficial. O mal é lógico. O bem é do pensamento. A contraposição, se existe um mal, existe um bem. Né? Existe o poder que vai articular ações de cunho maligno e existe o poder que pode articular as predisposições administrativas de cunho benigno. Então, o mal é superficial. O bem é o profundo. Por quê? Porque você precisa pensar para fazer o bem. Você precisa passar por cima, às vezes, do seu ego. Você precisa quebrar com certas coisas que vai fazer com que você necessariamente tenha que pensar. Então, vai lá e mata o fulano. Ó o gestinho. Eu acho que isso é errado. Pronto, você já está quebrando com a lógica, você já está pensando. Então você já está indo mais profundo. O mal é superficial. O mal se alastra pela superfície. Forma como se fosse uma crosta de espaço-tempo na história, em que há uma estrutura administrativa que vai alastrando essa superfície, englobando até o momento em que ela, como se fosse uma esfera, se fecha dentro de um sistema que se torna então impenetrável, ou difícil de se penetrar, né? de se furar essa camada superficial e se entrar até a profundidade. Então, o bem é essa coisa da coragem de pensar e da coragem de agir de maneiras diferentes. Então, você encontrou uma cobra na sua casa. Você chegou em casa e tem lá uma cobra. Eu vi a postagem de um queridíssimo amigo aí e me remeteu a isso. Então, uma cobra, aí você olha um porrete, uma coisa que você vai poder matar o bicho, vai lá e mata o bicho. Acabou-se o seu problema. Certo, mas você matou uma cobra. Só porque ela estava existindo na sua casa. Isso é meio estranho, né? Isso é uma atitude má. Concorda? Ela não estava lhe apresentando ali, naquele momento. E isso porque a esmagadora maioria das cobras e víboras não são venenosas, né? Então, mas vamos partir do pressuposto que essa não era venenosa, que era a maior chance possível. E ela estava lá no canto dela, só que por consequência do destino, o canto dela é a sua propriedade privada, né? Que ela, na sua soberania natural, não reconhece, porque é algo burocrático, não é algo natural.
E aí você pega e fala como se livrar desse problema. É um problema? Pô, eu tenho criança, eu tenho um bicho, não vai ser legal se essa cobra morder meu menino, meu animal, ou eu, enfim. Né? É um problema, é um problema. Como você vai resolver esse problema? Você pode ir pela superfície da coisa, ir lá dar uma porretada na cabeça da pobre da cobra, matar ela e jogar ela no canto, enterrado, babá. Né? Ou você pode ver um tutorial como pegar uma cobra sem matar. Então você já está pensando, entende? Você já está indo para outro caminho, só que dá trabalho. O bem é profundo. O bem, ele é da dialética, ele é do confronto, ele é do debate, é do avanço. O avanço, ele não é... Então, o mal, ele tem essa coisa do imediatismo, da solução imediata, e que geralmente segue uma lógica. Essas lógicas é o que pauta dentro, na concepção de Arendt, o surgimento desses estados totalitários. Eles vão seguir uma lógica. Essas lógicas têm que necessariamente ser de fácil apreensão, porque ela é, por ser totalitária, então ela explica o todo. Então, assim, como que uma pessoa compra uma ideia fascista, no nosso caso bolsonarista? Ela explica tudo. A culpa é da esquerdalha, a culpa é dos petistas, a culpa é da ideologia de gênero, coisa que nem existe, isso nem existe, ideologia de gênero, mas enfim, existe uma discussão de gênero, né? Existe uma discussão sobre gênero. A culpa é da mamadeira de piroca, do kit gay. Então, além da questão das fake news que incitam, não é? Qual é o papel da fake news aí? Colocar dados, não é? Dados que respaldem essa explicação total. Então, o totalitarismo ele se apresenta, ele apresenta a explicação total e apresenta a solução total. E isso vai se expressar das maneiras mais simplórias possíveis. Então, parte aí desse brilhante slogan, esse jargão, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é? Isso é extremamente totalitário, tanto que a palavra todos e tudo aparece 2 vezes no slogan, 2 vezes. Não é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então isso é totalitário. Né? Então, visivelmente, não tem para onde correr. Então, a fala de hoje vai no sentido de aproximar mesmo. Por que nós podemos dizer que nós estamos no fascismo? Eu estou usando as ideias de Hannah Arendt para trazer respaldo conceitual para essa minha fala. Né? Por que nós podemos dizer que nós estamos numa onda fascista? Estou usando o conceito de banalidade do mal e origens do totalitarismo. A gente pode ir por N caminhos. A gente pode falar de Foucault, né, por uma vida não fascista. A gente pode falar de N possibilidades. Né? A gente pode trazer lá boa ideia. A próxima fala eu vou trazer lá o Akira Mbembe, né, com a necropolítica, que já é um conceito, né, pós-fascismo. Né? Ele é um contemporâneo, ele está aí firme e forte. Um senegalês, né? Então a gente sai aí dos europeus. Hoje eu estou falando de uma mulher, né? Então já não é mais um homem branco europeu, é uma mulher, né? Já está um pouco mais diverso. E na nossa próxima fala, fala um pouquinho a respeito de Akira Mbembe, que é um senegalês que está na moda aí. Finalmente, né? Alguém tinha que prestar atenção nos griots, né? Enfim, então é isso, basicamente é isso. Né? Podemos dizer que estamos num regime fascista? Sim. Devemos dizer? Sim. Agora, por quê? Por quê? Porque do mesmo jeito que o pessoal fala assim, o povo que fala que o Lula roubou, né, o Lula roubou aí não sei quantos milhões. Tá, o que ele roubou? Mostra pra mim, o que foi provado que ele roubou? A pessoa não consegue falar. Só que também, do outro lado, se alguém do outro lado, né, o fascismo faz isso, divide. Né, divide e divide na base do ódio. Né, nos coloca em oposição no nível de odiar o outro lado e não dialogar com o outro lado, porque o fascismo não é dialógico, não é do pensamento, ele é lógico. Ele segue uma lógica. Não, ele não é lógico, ele é lógico.
é uma lógica. Segundo Hannah Arendt, de certa forma eu concordo. Ele é uma lógica de pensamento. Você concorda ou não, você acha essa lógica boa ou não, você acha essa lógica plausível ou não, aí é o problema. É para isso que a gente precisa do pensamento. Para formulações de lógicas que não vão banalizar o mal dentro de uma onda administrativa do mal. Então agora saiu aí um decreto extremamente ditatorial, né, extremamente dos tempos da ditadura, que é a violência policial, não sei o que lá. Eu até postei no Facebook. A violência policial não está mais nos crimes contra os direitos humanos, acho que é isso. O certo mesmo da coisa. Mais banalidade do mal que isso é impossível. Aliás, há muito que piorar, há muito que dentro desse possível. Né? Então, veja bem, se alguém lá do outro lado chegar e falar assim, tá, eu não sei o que o Lula roubou, mas por que você fala que a gente está na mão de fascista? Me explica por quê. O que permite você dizer isso? Será que todo mundo que está abanando a bandeirinha de antifascista saberia dizer? Eu tô dizendo que eu sou antifascista por causa disso, 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 porque o cara faz isso, porque o cara fala aquilo, porque o cara faz isso. Será que todo mundo que está abanando essa bandeirinha saberia dizer? Liçãozinha de casa. Né? O que nós estamos vivendo aqui que se reproduz de um modelo fascista? A coisa de um líder autoritário, com apoio popular, que no caso do Bolsonaro é uma coisa assim. Que nível de população? Porque se você for acompanhar a trajetória, a ascensão de Hitler, Mussolini, Vargas, esses caras que lá no Entre Guerras, né, fundaram essa organização política de cunho fascista, se até entende no momento histórico, agora, cara, é impressionante. Né? Você ter seguidores do Bolsonaro em 2020 é um negócio assim que é... Uau! Mas enfim, existe, está aí, é uma realidade posta, os sentidos a percebem, para narrarem que isso é a realidade, né? Pra gente também. Então, essa realidade imediata, ela repete um monte de coisa do fascismo. Você sabe dizer? Você é antifascista? Por quê? Né? Então, o que está acontecendo aqui que se repete do fascismo para você dizer que nós estamos na mão de fascistas? Né? Falei da banalidade do mal, já é uma questão muito mais profunda do que a superficialidade aí da internet dá conta, infelizmente. Né? Mas ainda é muito raso, tem muita coisa para se pensar. É uma fala aí de 38 minutos. Fala, meu Deus, que eu subi esse vídeo no YouTube agora. É uma fala curta. Eu falei de um conceito e ainda não trabalhei esse conceito. Né? A gente não... Foi só uma pincelada mesmo, né? Como vão ser esses vídeos. Esses vídeos não me comprometo aqui com uma profundidade maior que essa. Né? Então não é esse o objetivo. É realmente assim, aguçar. O objetivo é aguçar. Né? Então, quais as características que a gente está vivendo aqui que permite a gente dizer, né, que nós estamos lidando com fascistas? Certo? Hasta la vista.